Olá, tudo bom? Daremos início agora ao estudo de perímetro e área de figuras planas. Vamos iniciar falando da figura básica de três lados, o triângulo, e as suas relações, ou seja, os tipos de triângulo que ele possui e as maneiras diversas que nós temos para calcular seu perímetro e sua área em várias situações. Vamos acrescentar também, como fator de auxílio em vários desses casos, o teorema de Pitágoras. Vamos então definir primeiramente o que é perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura geométrica. Porém, a circunferência irá possuir uma expressão específica, tanto que nós reservamos um momento específico para trabalharmos com ela. Dessa maneira, perímetro de uma figura geométrica, ou seja, uma figura que possui lados, ela vai ser a soma de seus lados, ou seja, a soma dos valores de seu contorno, repetindo, com exceção de uma circunferência. Sendo, então, a medida desse perímetro a soma dos seus lados, a sua unidade de medida será dependente dessas representações, podendo ser medidas em metros, centímetros, milímetros, quilômetros ou simplesmente o C. O termo UC significa unidade de comprimento. Em várias situações, é até mais simples ele representar para você essa escala de medida do que propriamente dito as escalas que nós estamos mais acostumados a trabalhar. Desta maneira, podemos definir e iremos relacionar sempre perímetro como sendo o comprimento de um contorno, as medidas somadas de um contorno de uma figura plana, repetindo, exceto uma circunferência. Vamos representar aqui o perímetro pela letra P. Já a nossa área, ela vai representar uma superfície. A área mede uma superfície. Então, eu não posso, nesse caso, simplesmente somar os lados, o seu contorno, e achar e esperar que eu estou medindo a sua superfície. Na verdade, para que isso possa ser definido, eu vou utilizar como referência expressões específicas para cada uma dessas figuras planas. Desta maneira, área é a medida da superfície limitada por aqueles contornos, porém, não representa a soma deles como fator primordial. Tanto que a unidade de medida que ela representa tem que possuir o termo quadrado para definir precisamente a superfície desenvolvida. Então, perímetro é a soma dos contornos que delimita uma superfície, enquanto que a área é a medida total dessa superfície que é limitada pelos lados de uma figura plana. Dessa maneira, nós vamos representar a área de duas formas, um S de superfície ou um A de área. Qual das duas é utilizado? Isso depende muito do exercício que está sendo trabalhado, a bibliografia considerada, mas as duas podem ser desenvolvidas. Vamos então começar falando da área e do perímetro dos triângulos. Os triângulos, para nós, são figuras de três lados com uma representação específica. A soma dos seus ângulos internos deverá medir sempre 180 graus. Isso não pode exceder. A soma dos ângulos internos desses triângulos deve ser sempre 180 graus. Da mesma forma que é possível definir o tipo de polígono, o tipo de figura plana que você está trabalhando com um número de lados, no caso dos triângulos, só possuem três lados. Porém, a maneira com que esses lados possuem as suas medidas, eles receberão classificações específicas, como veremos logo mais. Dentro de um triângulo, a fórmula geral para calcular a sua área é representada por essa expressão. A área vai ser a base vezes sua altura dividido por 2. Então, a equação geral para definir a área de qualquer triângulo é base vezes altura dividido por 2. É uma representação específica. Agora, se eu quisesse determinar qual é o seu perímetro, basta eu somar os seus lados. Agora, em algumas situações, por exemplo,
eu posso ter duas medidas de lado, mas não ter uma terceira. Então, nesse ponto, fica útil a realização do Teorema de Pitágoras. Teorema esse que vai relacionar as medidas de dois lados conhecidos com um terceiro. Então, se necessário for, nós temos a possibilidade de determinar um dos lados desse triângulo mediante a utilização do Teorema de Pitágoras. Porém, o Teorema de Pitágoras só é utilizado para triângulos retângulos. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo cuja um dos lados formados com o outro formará um ângulo de 90 graus, ou seja, um dos ângulos internos obrigatoriamente será de 90 graus. Isso então define um triângulo retângulo, com um dos seus lados obrigatoriamente medindo 90 graus no seu ângulo central. Além do triângulo retângulo, eu tenho o triângulo equilátero. O triângulo equilátero vai possuir tanto os ângulos internos quanto os seus lados com a mesma medida. Então, triângulo equilátero vai possuir lados e ângulos internos com a mesma medida. Então, há uma expressão específica para determinar a área de um triângulo equilátero. Nós utilizamos o valor da medida do seu lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Mas você também pode, se desejar, veja bem, dividir o triângulo equilátero à metade, passando aqui uma reta que liga um vértice com a base e criar a altura. Delimitando, nesse caso, a altura, você fica com dois triângulos retângulos. Aplica o Teorema de Pitágoras, calcula a altura e depois, a partir da altura, você pode calcular a área desse triângulo e a área do triângulo anterior. Ou, se preferir, aplica a equação básica. Base vezes altura dividido por 2. Então, é muito mais prático, é mais trabalhoso, mas também pode ser aplicado. Calculamos a altura pelo Teorema de Pitágoras e depois aplicamos a equação geral. Também é possível e também pode ser desenvolvida. Triângulo isósceles é um triângulo que vai possuir dois lados e dois ângulos internos iguais. Então, ele vai possuir dois lados e dois ângulos com a mesma medida. Não obrigatoriamente, essas representações, ele vai ser um triângulo retângulo. Ele pode ser um triângulo qualquer com ângulos específicos. Porém, dois desses ângulos devem ser iguais. Nessas medidas de ângulos iguais, vai influenciar que os lados também tenham os mesmos valores. E isso está relacionado com o triângulo isósceles. Dois lados e dois ângulos iguais. Para determinar a sua área, eu utilizo a equação geral. Eu limito, crio uma altura, ligando o vértice superior do triângulo até a base. Utilizo o Teorema de Pitágoras novamente para calcular a sua altura. Calculei a altura, você vai, a partir desse ponto, aplicar a equação geral. Área, base, vezes a altura, dividido por 2. Então, se você tiver um triângulo isósceles, você vai limitar, você vai traçar a altura, ligando o vértice superior até a base, aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a sua altura e depois, a partir dela, você vai aplicar a equação geral da área da área do meu triângulo. Agora, uma situação um pouco mais complexa. Triângulo escaleno. Ele vai possuir 3 lados e 3 ângulos internos, todos eles com medidas diferentes. Dessa forma, eu tenho 3 maneiras de calcular a área de um triângulo escaleno. Tudo isso vai depender de como eu vou interpretar a figura e de quais dados são fornecidos. A primeira expressão, a primeira maneira que nós temos é através da fórmula de Heron. A fórmula de Heron diz que para calcular a área
de um triângulo escaleno, eu preciso conhecer o seu semiperímetro. O que é o semiperímetro? É metade do perímetro do triângulo. Você vai fazer uma representação. Essa é a fórmula de Heron. Esta é a fórmula de Heron. Esse fator aqui de baixo é o meu semiperímetro, ou seja, metade do perímetro do triângulo. Soma dos seus lados e divide por 2. Aí eu utilizo o semiperímetro dentro da fórmula descrita. Então eu posso utilizar, através do teorema da fórmula de Heron, calcular a área em um triângulo escaleno. Por que no escaleno é aplicável? Eu poderia aplicar nas outras sem problema algum, porém se tornaria muito mais complicado. A ideia é sempre tornar os exercícios mais fáceis. A segunda situação é, conhecendo a medida de dois lados e o ângulo formado entre eles, eu posso utilizar essa representação. A área é o produto dos dois lados vezes o seno do ângulo formado entre eles. Então, em um triângulo escaleno, eu posso utilizar essa relação. Só no escaleno? Não. Eu posso aplicar no isósceles, posso aplicar no triângulo retângulo. Aqui, repito, a ideia é sempre tornar os exercícios mais fáceis de resolver. E dessa forma, a equação geral ainda é a mais interessante. E a terceira maneira é você pegar o triângulo escaleno, dividir e formar a altura, calcular o valor da sua altura e aplicar a fórmula geral. Porém, conhecendo as outras duas representações, a terceira se torna um pouco mais complexa. Por quê? Porque eu preciso saber exatamente como que vai dividir o ângulo central, qual vai ser o valor dessas medidas, que não obrigatoriamente serão iguais, como nas situações anteriores. Então eu preciso ter muito cuidado na hora de descrever e trabalhar com o triângulo escaleno com a relação da fórmula geral, porque a divisão que existe da reta da base, ou seja, a divisão que existe da base do triângulo, ela se torna um pouco mais complexa. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado com essas variações e com essas dimensões. Vamos agora representar todas essas ideias de perímetro e triângulo em alguns exercícios, aplicando a equação geral, a fórmula de Heron ou a outra equação que nós observamos para a área de um triângulo com dois lados conhecidos. A primeira, para assistente administrativo federal do Rio de Janeiro. A figura ao lado mostra um triângulo isósceles de base BC, sendo a bissetriz do ângulo ABC a reta BM e CM a bissetriz do ângulo ACB. Bissetriz é uma reta que vai cortar o ângulo à metade, dividindo exatamente em dois ângulos iguais. Então, qual é o valor de x? Eu vou agora colocar, eles apresentar a figura. A bissetriz BM, a bissetriz CM. Então, o primeiro fator, ângulos. Veja que nesse caso em específico, eu não vou precisar utilizar áreas e perímetros, mas sim o conceito fundamental de triângulos, que é a soma dos ângulos internos tem que ser obrigatoriamente 180. Então, 40 graus mais o ângulo BC mais o ângulo formado em C tem que ser 180 graus. No texto ele nos dá uma informação. O triângulo ele é isósceles. Então, se ele é isósceles, os ângulos da base devem ser iguais. Então, o ângulo B e o ângulo C são iguais. Se esses ângulos são iguais, como define um triângulo isósceles, vai facilitar a nossa vida. Então veja, eu vou chamar ambos então de x. Então eu sei que 40 graus eu vou passar lá para o outro lado, subtraindo, fica 2x 180 menos 40. 40 e não 90. Vai ficar x igual 180 menos 40 fica 140. Dividido por 2, 70 graus.
Então, cada ângulo da base formado aqui, cada um deles tem 70 graus. Agora, a bissetriz vai dividir esse ângulo na metade. Então, se é 70 graus, dividindo na metade, só essa parte interna tem 35. E do outro lado também. Então, 35 graus. Eu vou pegar um outro tom aqui para facilitar a nossa vida e enxergarmos melhor. E 35 graus e 35 graus. Muito melhor para visualizarmos um pouquinho. Então, agora eu sei que 35 com 35, então eu vou estudar esse triângulo agora. Veja, o ângulo X mais o ângulo 35 graus mais 35 graus tem que ser igual a 180. Vou passar 35, a soma dos dois, para o outro lado. Ficará x igual 180 menos 70 igual a 110 graus. Então, o ângulo que ele quer formar, que é o ângulo x, vale 110 graus. Aqui, então, só para não gerar uma confusão, eu vou alterar de x para y, para que fique mais fácil para nós. Y vale 70 graus, que são esses ângulos internos, e cada um deles, o x, vale depois 110. Então, observe que nós utilizamos a função básica de um triângulo, que é a soma dos seus ângulos internos. Com isso, a opção formada, item D. Vamos agora fazer mais um, e agora utilizar sim a unidade das áreas. PM, acre. A área de um triângulo isósceles cujos lados iguais medem 4 unidades de comprimento, veja que agora ele não está representando de uma forma direta por uma medida, e sim unidade de comprimento. Vou voltar a cor. 4 unidades de comprimento. E 2 de seus ângulos medem 45 graus. Se 2 ângulos têm medidas iguais, então ele é um triângulo isósceles. Então vamos representar aqui um triângulo isósceles. 2 lados, 2 ângulos iguais, 45 graus cada. Então, se esses ângulos têm 45 graus, obrigatoriamente, esse ângulo de cima tem que ser um ângulo reto, porque a soma tem que dar 180. Os lados medem 4 unidades de comprimento. Então, se eles são iguais, novamente, aqui tem 4 unidades de comprimento e aqui tem 4 unidades de comprimento. Veja, eu posso tornar o exercício um pouco complexo, porque eu não sei o valor desse lado aqui. Então, ficaria um exercício um pouco chato de resolver. Porém, eu tenho 2 lados e o ângulo formado entre eles. Então, eu posso aplicar a segunda situação quando o triângulo fosse, por exemplo, escaleno. Então, eu posso colocar que a área será igual à medida do lado A vezes o lado B vezes o seno do ângulo entre eles, que o ângulo entre os dois é 90 graus. Tudo isso dividido por 2, que é a equação do segundo caso que nós vimos aqui. Conheço a medida dos dois lados, conheço o ângulo formado entre eles, calculamos a sua área. Área é tudo 4, 4 vezes 4. Lado trigonometria, sabemos que o seno de 90 graus vale 1, dividido por 2. 16 dividido por 2, 8, está em unidades de comprimento, só que na hora que você representa, vai ser unidades de
área a resposta e não unidades de comprimento, porque agora nós invertemos a aplicação. Então, a opção, item B, resposta é o nosso item B. Então, veja que o conhecimento das várias possibilidades de determinação da área de uma figura não é específica para um ou outro triângulo. Elas podem ser utilizadas para os outros. Vamos fazer mais um. A figura compara as alturas medidas em metros de dois painéis decorativos triangulares, fixados em uma parede que simulam árvores de Natal. Sabendo-se que a soma das medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4 metros, então a soma das medidas das alturas, e que em cada painel foram instaladas 200 lâmpadazinhas por metro quadrado, pode-se concluir que o número de lâmpadas instaladas no painel de maior altura foi igual a quanto? Esta é a nossa figura. Veja que a altura do menor corresponde a 3x. Eu vou utilizar aqui uma cor vermelha para a gente poder trabalhar. A altura do pequenininho vale 3x. E a altura do maior vale 1, 2, 3, 4, 5x. No texto ele fala que a soma das suas alturas vale 4 metros. Então eu sei que 3x mais 5x tem que ser igual a 4 metros. Eu vou aqui voltar para a nossa cor laranjada, para facilitar a nossa vida. 3x fica 8x igual a 4. Então, a medida de x vale 4 dividido por 8, 0,5 metros. Então, a altura do maior painel será 5x vezes, ou 5 vezes 0,5. Então, vamos completar aqui. Altura 5x, como x é 0,5, então a altura do maior painel é 2,5 metros. Agora eu vou aplicar a área da figura. Área, base, vezes altura, dividido por 2. A base do maior painel tem 1 metro. Então, área, 1 vezes 2,5, dividido por 2. Então, a área será 1,25 metros quadrados. Agora vamos calcular o número de lâmpadas no maior painel. Vamos voltar. Se 1 metro quadrado colocam-se 200 lâmpadas, em 1,25 metros, quantas lâmpadas eu colocarei? Vamos colocar um x aqui. Multiplicamos em cruz, ficará 200 vezes 1,25. Então, x vai ser 200 vezes 1,25. Vou cortar esses dois zeros com essa vírgula. X igual a 250 lâmpadas. Então, o número de lâmpadas possíveis de colocar no maior painel será 250 lâmpadas. Então, veja que a relação que existe entre as representações dos triângulos permite e dá abertura para que você trabalhe com várias condições. Lembre-se bem, as maneiras e as formas de trabalhar com as áreas de um triângulo vai depender do tipo de figura que você está trabalhando. De uma forma direta, você tem que buscar compreender primeiramente o tipo de triângulo para depois ver qual será a melhor equação a ser utilizada. Nas próximas aulas, vamos falar da área e do perímetro de figuras de 4 lados e depois uma aula específica para as nossas circunferências.
boas aulas, bons estudos. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.